Olá, graça e paz, povo de Deus. Boa tarde, boa terça-feira hoje, né? Então nós vamos estudar lá livro de João, capítulo 3, tá? Lá vamos ler do versículo 1 ali, do versículo 1 até o 12, tá? Hoje nós vamos falar do encontro de Jesus com Nicodemos, amém? Então vamos tocar um louvor, vamos nos alegrar na presença do Senhor. Hoje estou feliz, porque eu vou deixar pra trás a velha vida e eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, com todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Eu hoje estou feliz, porque eu vou deixar pra trás a velha vida e eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. Me entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Te agradecemos, Senhor, e consagramos este momento a Ti, Pai, para Te adorar, para bendizer e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Senhor, que Teu Espírito Santo possa estar ministrando nesta tarde ao Teu povo. Que eles possam, Senhor, entender, compreender a Tua palavra, os Teus ensinamentos, Jesus. Abençoa, livra, guarda cada um dos Teus filhos, Pai. Que eles possam ter um dia abençoado, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Então, livro de João, capítulo 3, vamos ler lá, então, o encontro de Jesus com Nicodemos. Amém? Amém. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém poderá ver o reino de Deus
se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. 5. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. O vento sopra para onde ele quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como podemos ser isso? E disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Amém? Amém. Hoje nesta passagem, foi a passagem que me chamou a atenção, este encontro que Nicodemos teve com Jesus. Nicodemos, o texto vai dizer que Nicodemos era um fariseu, né? Chamado Nicodemos. Este fariseu, ele foi ao encontro de Jesus durante a noite. E esse fariseu chamado Nicodemos, ele era uma autoridade entre os judeus, né? Então Nicodemos, ele era um fariseu, né? Ou seja, um daqueles mestres, né? Ele era o chefe do sinédrio, né? Da sinagoga que tinha naquela época. Então ele vai de encontro a Jesus no meio da noite, né? E a impressão que nós temos aqui pelo texto falando é que nós sabemos que os fariseus, eles eram opositores, né? Na sua maior parte ali, todos os textos bíblicos, nós vemos fariseus acusando Jesus, né? Nós vemos fariseus com inveja de Jesus, tentando prender Jesus, tentando fazer com que Jesus não seguisse em frente na missão dele de levar a palavra adiante. Então, Nicodemos se encontra com Jesus na noite, né? O texto é bem claro aqui. E ele, quando se encontra com Jesus, ele declara: mestre, sabemos que o Senhor ensina da parte de Deus, né? E ele diz, não é eu sei, sabemos, né? Ele fala também pelos outros fariseus que estão lá no sinédrio, né? Então, ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então, ele declara que sabe quem Jesus é, que Jesus é o Filho de Deus, que ele está vendo isso está claro para ele, é isso que ele está falando. E Jesus, em resposta a isso que Nicodemos diz para ele, Jesus diz assim, Jesus declarou: eu digo-lhes a verdade, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Na verdade, o que Jesus está falando aqui é que está falando no batismo, né? Que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não se batizar, se não passar pelas águas. Se eu passar pelas águas, passar pelo batismo, eu poderei ver o reino de Deus, né? Eu vou me arrepender dos meus pecados e eu poderei ver o reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo para ele, né? E aí que Nicodemos pergunta para Jesus: como alguém pode nascer sendo velho? Porque Nicodemos já tinha idade, era um senhor já. E claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe. Nós vemos aí que Nicodemos, ele está em meio às dúvidas, em meio às confusões mentais, na mente dele, na carne dele, carnalmente, ele está tentando compreender como ele pode nascer de novo. Então, a capacidade de Nicodemos entender e compreender também o rito que é o batismo, passar pelo batismo, se arrepender, ele não está compreendendo isso, né? E Jesus vai ali sendo firme, sendo meio um pouco duro com ele, e ele ficou naquele questionamento: será que eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo?
E aí Jesus responde para eles: Nicodemos, eu vou te falar a verdade, né? Vou te dizer a verdade mesmo. E olha o que Jesus diz para ele. Jesus diz para ele: ninguém vai poder entrar no reino de Deus. Agora Jesus está falando sobre entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito, né? O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus disse: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que nasça de novo. Então o que que Jesus está dizendo para ele ali, ó? Quem não nascer da água, ou seja, né? Quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então, eu nascer da água quer dizer que eu vou passar pelo batismo, eu vou me arrepender dos meus pecados, mas eu preciso também nascer do Espírito, eu preciso aí me converter, né? Eu preciso passar por mudanças, passar pela transformação, ter uma mudança radical de vida. Então, o encontro com Jesus, o meu batismo, meu arrependimento, a minha conversão vai trazer uma transformação, uma mudança na minha história, né? Eu vou me posicionar, aceitar Jesus e falar de Jesus, levar o evangelho, né? E crer, não é mesmo? Depois que tudo isso acontecer, então Jesus está dizendo para ele: é preciso nascer de novo, é preciso nascer da água e do Espírito, precisa ser algo completo, precisa ser um trabalhar completo na minha vida, né? Então Jesus explicou isso para ele, né? Que era preciso passar pelo batismo. Então, Jesus continua, o vento pode soprar onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? E disse Jesus. E ali Jesus, no versículo 10, ali Jesus foi bem, né, bem firme com ele, assim, bem posicionado com ele, dizendo: ué, você não é mestre em Israel e você não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos, né? Então Jesus está dizendo que nós falamos daquilo que nós conhecemos, e o que nós temos testemunhando é o que nós estamos vendo e vivendo, né? Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Às vezes Jesus está dizendo, né? Vocês não estão aceitando os ensinamentos, aquilo que eu estou ensinando, né? E Jesus diz para ele, está sendo duro com ele: você é mestre, mas você não está entendendo do que você está falando, né? E vocês não tá entendendo, você não está entendendo de coisas que são terrenas, que dirá se eu começar a falar das coisas celestiais, das coisas espirituais, né? Mas termina aqui, não termina aqui, o texto vai adiante, mas a gente tem a impressão que dessa conversa que Jesus está tendo com Nicodemos, que Nicodemos não está entendendo muitas coisas, né, que Jesus está falando. Mas nós vamos em frente, lá em João, no capítulo 7, 41, verso 41 até o 50, 51, nós vemos que timidamente, né? Timidamente, Nicodemos, ele passa por uma situação lá no Sinédrio. Vamos ver aqui qual é a situação. Verso 45, ó. A incredulidade dos líderes judeus. Aqui nesse trecho, os líderes, esse lá do Sinédrio, os fariseus, eles estão querendo ir atrás de Jesus, prender Jesus, né? E Nicodemos, ó, lá no verso 50, Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Ele responderam: vocês também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Ali Nicodemos está dizendo, né, que a lei deles condena alguém, não pode condenar alguém sem primeiro ouvir. Então eles estão indo procurar Jesus para prender Jesus, né? Porque os fariseus, é claro no texto que eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus era um mestre, né? Jesus ensinava ali nas sinagogas, o povo ouvia, o povo seguia eles.
E eles diziam que só quem seguia Jesus era aquelas pessoas mais pobres, que não tinha dinheiro, que não tinha entendimento, que não tinha sabedoria, que não tinha nada. E Nicodemos fala ali, né, mesmo em cima do texto da lei, ele já está aparentando ali que está a favor de Jesus, né? Ele defende, diz que primeiro a pessoa precisa, né, ser ouvida no caso, né, para depois ela passar a responder por alguma coisa. Nós precisamos primeiro saber quem, né, o que a pessoa está fazendo. Então, aqui em João, no capítulo 7, ele já passa, mesmo que timidamente, a defender Jesus, né, porque ele teve aquela conversa com Jesus. Mas não quer dizer nada isso, mas lá no capítulo 19 de João, nós vemos Nicodemos, né, na parte lá onde Jesus foi crucificado, nós vemos Nicodemos indo ajudar José de Arimateia, deixa eu só achar a passagem aqui, no sepultamento de Jesus. Ó, Jesus é condenado à crucificação, e lá na parte que do sepultamento de Jesus, Nicodemos estava acompanhado de José de Arimateia, e eles foram pedir o corpo de Jesus. José de Arimateia era discípulo de Jesus, né? Mas ele era secretamente, pois tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e óleos. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho com as especiarias. Então, aqui lá em João 19, né, do 38 ao 41, ali nós vemos que Nicodemos, ele teve um encontro com Jesus e ele queria saber como ele poderia ser salvo, né? Como ele poderia entrar no reino dos céus, no reino de Deus. E Jesus ali numa conversa com ele, Jesus sendo bem duro, bem sincero, bem claro para ele, explicando para ele que ele precisava nascer da água e do Espírito, né? Jesus explicou primeiro como ele veria. Você vai ver o reino do céu se você nascer da água. Se simplesmente passar pelos batismos e se arrepender. Mas para você entrar no reino dos céus, tem que ser completo. Você precisa nascer da água e é preciso nascer do Espírito. Porque daí o Espírito vai possuir você e você vai viver uma vida. Você vai passar por uma transformação, você vai ter mudança, você vai aceitar Jesus como seu Senhor, seu Salvador, e você não vai se envergonhar do Evangelho, você não vai, né? Você vai mudar completamente. E o que nós vimos aqui, a Bíblia não fala muito sobre Nicodemos, mas nós vemos que ele ajudou a recuperar o corpo de Jesus, ajudou a dar um sepultamento, né, para Jesus. Então, nós vemos que a partir disso, eu posso entender que ele se converteu, né? Que ele mudou radicalmente. O encontro com Jesus foi o suficiente para Nicodemos mudar de vida completamente, né? Então, o que nós queremos meditar hoje em cima dessa palavra, que nós precisamos nascer da água e do Espírito. A vida, ela não vai morrer sozinha. Nós precisamos ter um posicionamento, nós precisamos decidir, ouvir a palavra, né? Nós ser ensinados dentro da palavra, crer que Jesus, ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, passarmos pelo batismo, nos arrependermos dos nossos pecados e nos convertermos. Haver aí mudança radical, completa de vida, né? Porque muitos se encontram muitas vezes com Jesus e permanecem da mesma maneira, do mesmo modo. Mas nós não podemos mais viver um evangelho desta forma, né? Nós precisamos mudar o nosso posicionamento, a nossa vida, mudar a nossa estrutura, né? Aceitarmos Jesus, não nos envergonharmos do evangelho, porque nós vamos passar por isso, nós vamos passar por pessoas que vão rir de nós, vão zombar de nós, porque nós queremos caminhar no caminho em que Jesus está, né? Nós queremos caminhar com Jesus, mas que nós venhamos aceitá-lo como nosso Senhor, nosso Salvador, né? Deixa o medo de lado, que nós possamos perder o medo, que nós possamos perder
o cargo, seja lá o que você tenha medo de perder, porque você agora está caminhando com Jesus, porque você já se converteu, já o aceitou. Que nós venhamos a perder tudo, gente, menos perder a nossa salvação, perder de entrar no reino de Deus, de ir para a glória com Jesus, né? Com medo de nos posicionarmos, com medo de declararmos, com medo de pregarmos um verdadeiro evangelho. Amém? Então, que nós possamos aceitar, né, Jesus, que nós não venhamos a nos envergonhar. Amém? Amém. Então, nós vamos declarar o Salmo 91, né? Deixa eu procurar aqui. Então, irmãos, nós precisamos, né, passar aí pelas transformações necessárias para vivermos e não só vermos o reino de Deus, mas podermos entrar e ir morar com Jesus. Amém? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. E vida longa eu lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Então, irmãos, ficou claro aí nesse texto, né, que Jesus ele viu o batismo como uma condição para a nossa salvação. É assim que a palavra nos ensina, né? Tá lá em Mateus 16:16, né? Então, é uma das condições, né, irmãos? Passar pelo batismo para que nós venhamos a ter a salvação. Mas nós passamos pelo batismo e há necessidade, então, de nós mudarmos, né? De nos arrependermos dos nossos pecados, de nascermos da água e também do Espírito. A conversão precisa acontecer, né? Nós precisamos deixar que o Espírito Santo vá transformando as nossas vidas, né? Nós precisamos, então, nos alimentar da palavra, aprender a palavra, viver a palavra, praticá-la, para que nós possamos dar um testemunho, né? Que nem Jesus está falando ali. Que nós venhamos entender, compreender o que nós estamos vendo e testemunhando e também vivendo. Amém? Então, que nós possamos ter um encontro com Jesus, né? Que nós vimos que esse encontro mudou a história de Nicodemos. Foi apenas um encontro. Embora ele tenha ficado com muitas dúvidas, esse encontro foi essencial para mudar a história dele. Então, que nós possamos ter um encontro com Jesus e que isso possa mudar as nossas vidas. É uma decisão, irmãos, a gente aceitar Jesus e segui-lo. E seguir com ele. Porque só assim nós vamos, né, ir morar com ele lá no céu. Amém? Então, vamos orar. Vamos orar, então, em cima desta palavra. Né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que nós tenhamos aí fé e ousadia para fazer o que Deus quer que nós façamos. Amém? Então, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, Pai. Perdoa se nós pecamos por atos, por palavras, por nos omitirmos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que os nossos encontros com Jesus seja para mudar a nossa história, Senhor. Nós precisamos, Pai, muitas vezes nos arrepender, mas também deixar que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, que Ele nos transforme. Precisamos, Pai, mudarmos de vida completamente, Senhor. Sim, Jesus, nós precisamos nos arrepender, mas também nos converter, Senhor, termos uma nova vida, sermos transformados, pararmos, Deus, de praticarmos as velhas coisas, de deixar de roubar, de matar, de destruir, Senhor.
Eu não sei, Pai, o que precisa mudar na vida deles, mas o Senhor sabe, Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa estar trabalhando em nossas vidas e que Deus venha nos fortalecer para nós continuarmos a andar no caminho certo, no caminho que nos leva à salvação, que nos leva a moradas espirituais, a morar com Jesus na glória, na eternidade. Nos ajuda, Senhor, a enfrentarmos as oposições, as pressões, Senhor. Nos sustenta, Pai, nos guarda, nos livra, nos protege. Que nós não venhamos a cair nas armadilhas do inimigo, Senhor, e deixarmos de pregar o Teu Evangelho, deixarmos de falarmos de Jesus, para que muitos venham a crer, Pai. É preciso que esteja ensinada a palavra, para que muitos venham a aceitar Jesus, venham a passar pelo batismo, venham a nascer da água e do Espírito, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que haja transformação, que haja mudança de vida, que nós venhamos a nos encontrar com Jesus e nos posicionarmos firmemente, que nós venhamos a nos render ao poder de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que pessoas possam ouvir esta palavra, ouvir esta pregação e se converter dos seus maus caminhos, Senhor. Entregar a sua vida para Jesus. Aceita Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, e Ele vai morar na glória com Jesus. Se arrepender, nascer do Espírito, deixar que o Espírito Santo guie a tua vida, ouvindo a palavra de Deus, vivendo, compartilhando, em nome de Jesus. E que o trabalhar é de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele vai trabalhar, assim como trabalhou na vida de Nicodemos. Bastou para ele um encontro, mas nós estamos passando por processos, Pai. E às vezes o que funciona para um não funciona para outros, mas que Deus possa estar nos fortalecendo, para que nós venhamos a ter força na nossa caminhada, para que nós venhamos a permanecer. Sustenta os teus filhos, Pai, guarda eles, protege, livra de todo mal em nome de Jesus, e que eles possam permanecer firmes, porque precisamos perseverar até o fim, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Amamos vocês em Cristo Jesus. Até a próxima.